Olá, jovens estudantes, eu sou a professora Débora Macedo dos Santos e nós vamos começar agora um curso de prototipagem virtual, que consiste basicamente na modelagem 3D por meio de software CAD. CAD que significa Computer Aided Design, numa tradução livre, desenho auxiliado por computador. E nós vamos utilizar nessa disciplina o software Rhinoceros, que no portuguesamento é o rinoceros, certo? Eu vou diminuir aqui a minha imagem um pouquinho para mostrar para vocês um pouco da interface do software e os conceitos iniciais. Aqui à esquerda nós temos a barra de ferramentas, com as principais ferramentas. Algumas delas vocês vão observar que tem uma pequena setinha no canto. Quando a gente clica em cima, aparecem outras, uma flyout, né, uma box com outras ferramentas semelhantes. E quando nós passamos o mouse em cima, sem clicar, o software nos retorna os nomes das ferramentas, certo? Outra maneira de acessar essas ferramentas é aqui em cima, digitando o nome da ferramenta, chamando a ferramenta para usar. Muitas ferramentas têm atalhos, não precisa nem digitar o nome inteiro da ferramenta, então é muito útil aprender esses atalhos, pois agiliza o processo de modelagem. À direita eu deixei aberto aqui as camadas do meu projeto. Como muitos outros softwares que porventura vocês têm utilizado, esse projeto também se vale da organização por camadas. Isso organiza demais o processo de modelagem e de apresentação posterior. Ok? Nós estamos visualizando o projeto aqui em 4 visualizações ao mesmo tempo. Aqui tem a vista de topo, a vista frontal, uma vista à direita e uma perspectiva. E eu deixei esse projeto aberto para a gente começar a aprender uma ferramenta ou outra já nessa primeira aula. E a primeira ferramenta que eu quero que vocês todos dominem é a manipulação do zoom, certo? O zoom, ele pode ser acessado no ícone do zoom, como pode ser escrito zoom aqui na barra de comando superior, como eu tinha falado anteriormente. Não precisa escrever inteiramente a palavra zoom, basta o Z, Enter, né, que é o atalho, e aí o software me pergunta qual tipo de zoom que eu quero dar, se é o completo ou o Dynamics, o Extends, que ele vai estender tudo que tem no projeto na tela, com algum fator, zoom in ou zoom out, né, que é um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, o zoom de uma área selecionada, certo? Eu vou clicar aqui no Extends, mostrando, na verdade, que eu estou selecionada aqui na vista de topo. Então, quando eu clicar aqui no Extends, ele vai estender tudo na vista. Eu vou repetir aqui o procedimento para a perspectiva, Z, Enter, e eu posso digitar, em vez de clicar lá no Extends, né? Ele deu um E sublinhado ali, eu posso escrever Enter, e tudo que tinha no desenho foi exposto. Z, Enter, Enter. E aí eu vejo com melhor qualidade todas as 4 telas. Não obrigatoriamente eu tenho que ver as 4 telas ao mesmo tempo. Se eu quiser ver apenas a perspectiva, eu clico 2 vezes aqui no nome perspectiva na própria janela e ele amplia essa perspectiva para mim. Os ícones dos zooms estão aqui em cima, certo? Esse aqui seria o Zoom Extends, Dynamics, e para a perspectiva em especial existe esse Zoom Orbital. Eu vou clicar aqui para rotacionar e ver o projeto de outras maneiras. Perdão. Um atalho de mouse para o Zoom Orbital é clicar com a tecla direita do mouse e ele já vai fazer esse Zoom Orbital. Apenas na vista de perspectiva, que é aqui que dá o 3D. Se eu clicar com a tecla direita do meu mouse nas demais telas, ele vai nos dar o Zoom Pan, esse aqui, ó, Pan View, certo? O atalho do teclado é Shift, aqui, ó,
Se a gente colocar o mouse em cima, aparece também um atalho de teclado, mas basta clicar com o direito do mouse que você clica e arrasta e solta e você consegue movimentar esse desenho. Então, eu já apresentei o zoom orbital, o zoom pan, zoom in e zoom out, né, que é dar um pouquinho mais de zoom ou tirar. Também tem um atalho no mouse, que é pela barra de rolagem do mouse, certo? Se for para cima, aumenta o zoom, se for para baixo, diminui o zoom. Aí vocês têm condição de muito rapidamente, só com o mouse, mexer nas ferramentas de zoom, certo? Mostrando que se eu quiser dar um zoom só nesse cantinho, eu vou colocar o mouse em cima desse cantinho e rodar a barra de rolagem, ele vai centralizar esse zoom onde eu deixei o meu cursor, né? Onde eu deixei parado o mouse em cima. Mas aí com um pouquinho de prática vocês vão conseguir muito rapidamente movimentar esses zooms só com um mouse, sem precisar digitar muita coisa. Relembrando, se de repente eu dei um zoom aqui de uma maneira que eu perdi o meu desenho, eu não sei mais onde ele está, a gente faz um zoom extends, que é ou clica aqui ou no atalho do teclado, Z Enter, Enter, e o desenho vai ficar exposto integralmente na tela. Com relação às camadas que eu tinha mostrado anteriormente, aqui eu tenho um desenho que eu mesmo criei essas camadas e nomeei e organizei, mas só a título de demonstração. Quando eu clico no ícone de luz, ele revela ou esconde as camadas e o que ela contém, certo? Por isso é tão importante manter o desenho sempre muito organizado, com as camadas que você queira revelar ou não. Pronto, então agora nós vamos começar a manusear e aprender pelo menos uma ou duas ferramentas para esse nosso início de semestre letivo. Eu vou aqui clicar em File New para criar um arquivo novo. Não vou salvar E quando eu clico para abrir um arquivo novo, o programa me pergunta em que medidas que eu quero fazer esse meu novo arquivo. E aí vai depender do que eu estou querendo projetar. Como nós estamos na escala do design, eu vou usar aqui os milímetros, né? Objetos pequenos, small objects, millimeters, e abrir. Por definição, ele já me traz umas 5 camadas. A gente vai começar com essa preta. E aqui eu tenho uma vista de topo. Eu vou ampliar a vista de topo para ensinar o comando de linha. Vamos fazer nossas primeiras linhas. Olha só, aqui na barra de ferramentas tem o comando da linha da single line, que é uma linha solitária, né? E da polyline, que são várias linhas juntas. Eu vou mostrar as duas para vocês. A single line, eu clico no ponto, solto o mouse e clico em outro e terminei. E ele fez apenas uma linha. Eu vou aqui para o comando da polyline. Eu clico no ponto, arrasto o mouse, clico, arrasto o mouse, clico de novo, arrasto o mouse. Ou seja, ele só vai terminar quando eu clicar em Enter. E aí ele termina o meu desenho novo. Agora, relativo a ferramentas de seleção. Eu tenho duas entidades aqui, a polilinha que foi criada e a linha que foi criada individualmente depois. Vocês já perceberam que para selecionar qualquer uma das duas entidades, basta clicar em cima. Mas se eu quiser selecionar as duas de uma vez só, eu vou clicar no Shift, na tecla Shift do meu teclado, segura e clica com o mouse primeiro em uma, depois na outra. Se eu quiser desfazer a seleção de apenas um desses atributos, eu clico na tecla Ctrl. E segurando a tecla Ctrl, eu clico com o mouse na entidade que eu quero desselecionar. Outra maneira de selecionar as duas entidades é clicando num ponto externo
e arrastando com o mouse e soltando. Ele vai clicar tudo que está dentro. Há uma diferença de selecionar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita, ele só seleciona o que está integralmente dentro do meu quadro de seleção. Da direita para a esquerda, se tocar a seleção em qualquer ponto, ele seleciona o programa, certo? Então, vimos aí como fazer linhas e como fazer ferramentas de seleção. Quando eu fiz as linhas, eu vou deletar aqui, ó, selecionei, delete. Acredito que alguns de vocês possam ter observado, eu vou fazer de novo, clica, arrasta, clica, arrasta, que as minhas linhas estão sempre paralelas. Por que isso acontece? Porque eu tenho um comando aqui embaixo, ó, chamado ortho, que faz com que as minhas linhas estejam sempre ortogonais, certo? Para que elas fiquem em diagonais, eu vou desselecionar esse ortho aqui embaixo, e aí eu tenho mais liberdade para fazer essas linhas em diagonal. Outra maneira de selecionar e desselecionar o ortho é no atalho do teclado F8. Então, estou aqui trabalhando com o teclado em linhas ortogonais, de repente eu cliquei em F8 e pude fazer isso angulado. Então, vou dar aqui Enter para terminar o projeto. E aí eu fiz linhas horizontais e linhas ortogonais, sem muita precisão, assim, aleatoriamente. Se eu quiser dar precisão a essas linhas, eu vou clicar aqui. A outra maneira, eu não preciso estar sempre clicando no polyline. Eu posso escrever eu posso simplesmente escrever PO já é o atalho, né? Eu podia escrever tudo, mas enfim. Eu clico num ponto, coloco a direção para que eu quero que essa linha siga e posso escrever a distância. Aqui está em milímetros, né? Eu vou colocar aqui 10 milímetros, Enter, e ele travou aqui a minha linha nos 10 milímetros. Ó. Por mais que eu vá com o mouse mais à frente, ele travou um pontinho aqui no meu cursor, que ela sempre vai ficar nos 10 milímetros. E eu vou clicar, certo? Eu vou ligar o ortho de novo aqui, direcionar para baixo, vou dizer que eu quero 20 milímetros. E clica. Pro lado, 15 milímetros, clica. Para cima, 10 milímetros, Enter, clica. E aí eu vou fechar aqui só aproximando. Vocês estão observando que o meu mouse, quando eu aproximo aqui do final, ele já junta no ponto final. E aí é outra novidade. Por quê? Porque está habilitado aqui o OSNAP, certo? O OSNAP habilitado, ele tem essa função de magnetizar alguns pontos. E aqui embaixo está dizendo que vai magnetizar o endpoint, que é o ponto final. Por isso, ao aproximar o meu cursor, ele já magnetiza o fim com o começo. E aí eu tenho o polígono perfeito, sem abertura. Caso o OSNAP estivesse desabilitado, eu desabilitei só para mostrar para vocês, eu não consigo essa magnetização para terminar. Vou ligar de novo. Então ele tem esse atrator, né? Ele fica magnetizado e a gente consegue fechar os polígonos. Ok? Então, recapitulando, hoje nós vimos o comando de linha, ortogonal e diagonal, a linha com precisão e sem precisão, aleatória, o comando de OSNAP que pode magnetizar algumas partes, ó, como aqui está midpoint, então se eu aproximar, como por exemplo aqui no OSNAP, também está magnetizado o midpoint, isso eu posso editar, tá? Eu vou ligar aqui de novo e apenas aproximando do ponto central,
o programa já me dá onde é que é o ponto mediano dos segmentos de reta que eu aproximar. E aqui tem outros que vocês podem e devem testar nos próximos minutos. Por gentileza, eu gostaria que todos abrissem o seu software, tentassem fazer umas linhas, manipulassem essas ferramentas de zoom para depois fazer a atividade proposta no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Abraço, até a próxima!